pra sair esse treino, né? Fala galera do canal, mais um vídeo pra vocês, mais um treino e hoje com a nova integrante do time. Mari, seja muito bem-vinda ao time, é um prazer ter você aqui. Eu sempre quis treinar a Mari por uma questão, porque eu sempre olhava lá no Instagram dela, ela treinando super séria, super focada, e isso é muito importante pra fazer parte desse time. Mas enfim, conta pra gente um pouco da sua história, porque eu vejo lá no Instagram dela, foi uma transformação incrível. O que aconteceu? Conta aí pra gente. Então, na pandemia, eu tive muita crise de ansiedade e acabei ficando muito focada nisso, em alimentação saudável e no cardio. Eu cheguei assim numa fase de fazer 3 cardios no dia, cheguei a 38 quilos, eu pesava 48 com 17 anos e de 48 fui para 38. E aí em março de 2021 eu passei na nutricionista, vi que eu realmente estava com problema, porque 17 anos e 38 quilos não é saudável. Nada saudável. E aí, nisso eu comecei a academia, comecei a fazer uma dieta para ganho de massa muscular e desde então eu me apaixonei por esse mundo de musculação e do bulking eterno. E é legal assim, porque ela já tem um físico avançado e só que ela me procurou pra gente fazer aquele trabalho de refinamento, né, de colocar massa muscular nos pontos corretos para fazer com que o físico evolua não apenas em tamanho, né, porque tá todo mundo querendo ficar maior, mas não é sobre ficar maior, é sobre ficar melhor. E ficar melhor é colocar massa muscular nos pontos corretos. E aí, ela vai dizer pra gente, o que é que você quer melhorar hoje? Você me disse lá na anamnese, mas explica pra galera quais são os primeiros pontos que a gente vai trabalhar no seu físico nesse primeiro treino. De princípio, assim, o meu ombro, a parte frontal do meu ombro, que eu acho a posterior e a lateral bem desenvolvida, meu posterior e o glúteo. Massa. Glúteo máximo, exato. Entendi. Então, essa é a avaliação dela, né? A minha eu concordo com a maioria dos pontos. Só tem uma questão, eu só quero deixar o baixo lateral dela um pouquinho maior pra gente criar aquela sensação de perna mais arredondada. Mas é isso, deltoide anterior, glúteos posterior de coxa mais na parte baixa aqui, onde conecta ali glúteo, posterior de coxa, e o vasto lateral, que inclusive é o treino de hoje. A gente vai fazer um treino de quadríceps completo, mostrando todas as variações que a gente vai usar com ela. E principalmente uma coisa que ela falou pra mim e que é muito importante para que ela consiga desenvolver não apenas glúteo, mas até mesmo a coxa. Por quê? Porque os exercícios de quadríceps, eles precisam de amplitude. O quadríceps ele é melhor desenvolvido quando a gente trabalha no máximo de alongamento deles. Então, por exemplo, é muito comum ver as pessoas fazerem um leg parcial porque consegue colocar mais peso. Sim, exato. Um agachamento parcial porque consegue colocar mais peso, mas principalmente o vasto lateral, ele precisa de grande flexão do joelho, ou seja, descer muito. E para fazer isso a gente vai precisar trabalhar a mobilidade. Essa é uma das coisas que você me pediu, né? Sim, que eu tenho um desconforto bem grande assim no quadril e justo na mobilidade é onde eu peco muito na hora do agachamento e do leg press. Show! Então vocês vão ver a gente começando por alongamento e mobilidade dessa vez, mobilidades específicas para melhorar o agachamento dela, e aí vocês vão ver que na prática a gente já vai ter um ganho em relação à execução, ela vai dar o relato pra gente, espero que seja um relato positivo. Então acompanhem tudo aí e se bora treinar, chega de falar, hora de treinar. Aqui a gente precisa deixar o tornozelo firme no chão, ela não pode descolar, joelho em extensão e ela faz jogando o tronco para frente pela perna da frente. Aí a gente cria, ó, esse ângulo aumentado que vai trazer o alongamento das musculaturas da panturrilha, né, principalmente sólido, e a melhora da mobilidade do tornozelo. Todo alongamento ele tem uma sequência lógica para fazer. Então a gente alonga uma coisa que vai facilitar que o próximo alongamento seja mais fácil. Então a gente começa sempre de forma ascendente. Então a gente vai de baixo para cima. Isso vai facilitando cada vez mais que os próximos exercícios sejam mais fáceis. Por exemplo, você vai alongar posterior de coxa com a sua panturrilha, com seus paravertebrais ainda muito travados, o alongamento do posterior não vai ser tão bom. E é isso que vocês vão ver agora. Esse é o objetivo. Vamos bater tocando o sol. Isso. Aqui, ó. Isso. Boa, agora ficou bom. Esse pé assim. Estica esse joelho. Boa. Importante, na hora de se alongar, não é para se entortar, é para se alongar. Alongar é fazer com que as duas partes estejam mais afastadas possíveis do músculo. Só que a gente não pode fazer com que isso aconteça por meio de uma mobilização articular ou uma compensação. Por exemplo, eu vou tocar a ponta dos meus pés, mas eu vou curvar a coluna para conseguir chegar lá. Não é válido para o posterior de coxa. A mesma coisa vale para os outros alongamentos. Não adianta tentar aumentar a amplitude perdendo a postura. Cada vez mais para frente, tá vendo?
sem pena. Ó, percebam, a lombar dela está preservada, peitoral estufado. A gente vai manter 20 segundos de tensão, tenta manter seu glúteo contraído, tensionado. E o peso vai servir para trazer esse estímulo de alongamento, para diminuir a rigidez do quadril. Aí agora, mais 5 segundinhos, ela vai começar a fazer o trabalho de tornozelo. A gente tem um grau de dorsiflexão bem alto, ela joga lá na frente, o joelho na direção da ponta dos pés e ela joga lá na frente. Mantém alto o peitoral. Isso. Deixa o corpo cair por cima do joelho. Isso. 20 segundos. Vamos. 3, segura. Cabeça pra frente. 4, vamos. 5, bora. 6. Hora do batido, bora, 7. 8. Vamos. 10. Mais uma. Pesado. Agora a gente vai fazer a feeder set, a gente vai fazer 2 séries de 4 a 6 repetições até chegar na carga pesada, mas 2 séries antes para preceder a técnica. Separa mais os pés, do jeito que a gente ensinou. Fez peito, trava o abdômen, bora. Baixo. A subida mais rápida que dá. Controla a descida, para e explode. A gente fez 2 feeder sets, que são as séries de preparação para que ela chegue na carga mais pesada. É mais ou menos assim, para a gente não sair da carga de aquecimento direto para a série que vai ser pesada. Para a gente criar uma ponte entre essas 2 cargas, a gente faz as feeder sets, sempre submáximo, 4 ou 6 repetições antes da falha. E agora a gente vai para a carga real. Let's go! Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the... Show a carga que tu vai fazer 6. Então tu tem que manter essa carga até tu conseguir chegar em 10, que foi o máximo que eu consegui. Então você, a partir de agora você não vai mais mexer no peso. Vai tentar fazer a 7ª, a 8ª, ao longo das semanas. Atingiu 10, o que você vai fazer? 5 a 10% a mais de peso e você volta para 6. Isso vale para todos os exercícios do seu treino. Então, você só vai voltar a subir o peso quando você atingir 10 com esse peso que hoje faz 6. Segunda série de trabalho, a gente fez 6 repetições com 22 kg mais ou menos de cada lado, mais 20 da barra. A gente vai fazer mais uma de 6 a 10. Bora! Lembra quantos quilos eu tenho? Eu tenho 50, é mais do que meu peso. 50. Caution, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like a big foot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the... Yeah, I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Not so tough, but mans keep walking, yeah. Agora a gente vai dar 3 minutos de intervalo, porque a próxima série é a série top set. A gente vai fazer um cluster set. Com esse peso que ela fez 6 a 10, a gente vai subir 10% da carga e ela vai fazer de 2 em 2 até completar as mesmas 6. Beleza? Se precisar de mais, principalmente de uma série para outra, pode fazer mais. Tem problema. 30 segundos é balela, né? Não descansa nada. Da primeira para a segunda, eu fiz 6 repetições. Na primeira série com 20 quilos. Aí tu pediu, Luiz, 2 minutos. Só que com 2 minutos eu acho que eu não vou conseguir fazer 6. Pode descansar 2,5, pode descansar 3, só no muda o peso. Beleza? Se fez uma vez, faz a segunda. Necessário pra você fazer a próxima série bem, né? É, se você fez com aquela carga, número de repetições X, uma vez, você consegue fazer de novo. Sim. Qual é a diferença? Só descansa. Top 7, 2 repetições a cada 10 segundos, 3 vezes. Like fire on the pan. If you wanna touch my please use caution. Bora, vai embaixo. Stop that. 2, volta. Stop that. 2. Stop that. Mais uma. Bora. Stop that. Yeah, I hear him chat to the noise. Can't stop the talking. I hear him chat with the boys. Man's keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Don't tell me I'm awesome, yeah. Act like fire on
Mais uma. Bora. Outra desce. Bora. Vamos, prende o ar. Explode. Outra desce. Bora. Vamos. É isso. É isso. Stop that. Leg press, a gente vai fazer uma série de 20. Coloca o queixo aqui. Aperta aqui ou aqui. Estufa o peito. Eu quero que você desça o joelho abrindo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E sobe. Sentiu que ele bate, né? Então fica tranquilo. Pode Bora. bater? Só não deixa bater, mas pode descer até o final. Bora? E sobe. O máximo de amplitude. A gente precisa do máximo de amplitude aqui porque eu quero fazer com que a gente tenha o máximo de estiramento do quadríceps. Pode descer. Vamos. 3. Lá embaixo, lá embaixo. 2. Stop that. 1. Bora. Stop that. Vamos. Calma. Stop that. O objetivo aqui é fazer o máximo de flexão de joelho com o quadril em flexão. Essa é uma das formas que a gente consegue trabalhar o vasto lateral, tá? O vasto lateral ele precisa de amplitude. Então não adianta ficar socando o peso aqui e fazendo repetição parcial. Não vai trazer esse efeito de arredondamento do quadríceps, aquela perna redonda assim, tá ligado? Você vai até crescer em volume, mas a gente está falando de hipertrofia regional. É uma porção específica do músculo crescendo. Onde a gente quer. Exatamente. A gente fez a primeira série, a gente fez a primeira feeder set agora. Vou colocar mais 20 e a gente vai fazer 4 a 6 repetições e para. Aí depois a gente começa a série de pesada. Who knew I would make it this far? They said they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. Mais uma série de trabalho, 6 a 10 repetições. That me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to A gente vai fazer win. top 7, eu subi 10% do peso. A gente vai fazer de 2 em 2, do mesmo jeito. 2, descansa e na última você faz. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get rough. Cause it can get rough. Cause it can get rough. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to be this submission with no intermission. I see the collision, the crash and the distance ain't coming off track, no. When they ask what's the motive, don't talk like the show. Now y'all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get Boa! Agora a gente pode levar até o limite porque a gente estava fazendo a série de saída, até a falha. Então, quando ela pudesse ir, dava pra ir sem problemas, a gente não tava poupando repetição. Muito bom! O negócio vai pegar? O bicho vai pegar? Pois é, fazer um treininho de costas aí. Fez tudo, coloquei o colchonete pra gente aumentar o grau de flexão do quadril e a amplitude de flexão de joelho. De novo, ó. Quero assim, beleza? Peraí. Assim. Pode deixar no chão. O máximo de flexão. Não chega. Bora, o máximo de flexão. Assim. Bora. O máximo. 2. 3. Bora. Bora bater. Uma. Deu 3. No final da plataforma, a gente tem, ó, o grande grau de flexão de joelho. Funciona por vários laterais. Bora. Smoke up, that's in the blend. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't touch the boy that I'm in. Now we in the block with the yacht full of events. Skin kept close to you, button on
and then with a text on 10. Back in the back, that's on tap, A gente ready tinha que to go and fazer jump in. 6 a 10, ela fez 13, então a gente tem que se aproximar de 6. Ela usou 35 quilos, agora a gente vai subir aí uns 20% da carga. Então a gente estava ali com 35, vamos subir aí uns 7 a 8 quilos, vai dar perto de 50. Vamos. 5, acelera. 6, bora, mais 2. 7, mais 1. Bora. Isso, bora. Entendi esse desespero no final. Massa, é isso aí. Descansa. 2 minutos. Não entendeu? Meu Deus. Última série, 6 a 10 de novo, e a gente descansa 45 segundos e ela vai fazer a back-off set. O que é isso? É uma série onde a gente aumenta o volume de treino. Ela vai imediatamente após a série de trabalho diminuir 30% da carga, vai descansar 40 segundos só para aliviar a fadiga central e a gente vai até a falha fazendo a back-off. Few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the keys. When the whole place scream, gotta get out the. Yeah, I heard chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I heard chat with the boys. Not so tough, but mans keep walking. Yeah, dressed too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Já viu aquela frase falando no pain no gain? Sem conversar, bora, baixa logo. 1, Stop that. vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5 mais, 4, bora, 3, sem bater, 3, só 3, bora, 1, a última, sozinho. Extensor agora, fecha os joelhos, joga eles levemente para fora, na linha do quadril, ó. Massa. O que a gente vai fazer? 8 a 10 repetições e eu tô pedindo para ela fazer uma cadência de 3 segundos na descida. Por quê? Porque a gente tem trabalho mostrando que a cadência de 3 segundos gera uma hipertrofia regional, ou seja, diferente uma parte da outra do músculo, mas na porção distal do quadríceps, mais perto do joelho, que é onde a gente fala, eu falei que você precisa melhorar. Então a cadência não é para ficar mais difícil, não é porque a gente tem evidência mostrando que o trabalho sobre a parte distal do quadríceps é maior. Então eu vou pedir para você controlar 3 segundos a descida. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know what's up net when it go up. Ain't got no other plans. You don't need to understand. Agora a gente vai descansar 2 minutinhos e a série de trabalho. A nossa série de trabalho é um drop set, beleza? Com a mesma carga diminuir. Com a mesma carga diminuir. A gente vai aumentar a carga porque você vai fazer repetições explosivas E diminuir. A primeira, a gente vai fazer 8 a 10 repetições normais. Depois que diminuir o peso, é só repetição parcial. Então é do final pro meio. Bem curtinho. Por quê? Porque a gente tem trabalho mostrando que a amplitude inicial da fase concêntrica, ou seja, de baixo pro meio, gera mais hipertrofia na porção distal do joelho. Ou seja, perto da onde a gente quer trabalhar. Nessa região aqui, ó. Vai só lateral. Ah, tá. Não, no todo. momento aqui. Todo. É reto femoral, baixo medial, baixo lateral, mais perto do joelho. Hey, we on overtime, you don't need to understand. Hey, you show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. What we doing. Onde você sentiu? Na alma. Muito bom. O desafio, como eu sempre digo, é você consiga fazer esse nível de esforço todos os dias. Cara, se você treinar assim todos os dias, não tem jeito, você vai crescer. Só que é aquela história de você se auto-sabotar, né? É por isso que você precisa anotar todos os pesos, saber exatamente quantas repetições você fez em cada exercício, para que no outro treino Seja melhor. a quantidade de repetições e o peso que você usou seja no mínimo igual. Tem que ser no mínimo a mesma coisa que fez hoje.
Pra não chegar num dia que você tá mais cansada, e aí você não sabe o peso que você coloca, ou não sabe quantas repetições você tá fazendo, intuitivamente você vai colocar menos peso. Ah não, tô cansado hoje. Ou fazer Vai uma parar antes. repetição. Ou vai parar antes. Não, já deu, já tem que queimar, para. Musculação a gente precisa ser metódico, precisa ser cada vez mais repetições com o mesmo peso, ou cada vez mais peso com o mesmo número de repetições. Penúltimo exercício do treino, a gente terminou o quadríceps, a gente vai dar um leve volume para a semana de treino de posterior. A gente vai fazer um biset. O objetivo aqui é só subir o volume, por isso que é biset, mas a gente não pode aumentar demais o tempo do treino. Então a gente está usando uma técnica de densidade, que é o biset. 8 a 10 repetições aqui, 8 a 10 de stiff com os pés mais abduzidos. Vamos lá. Olha pra frente. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. What we doing? Cause it can get big and rough. Cause it can get big and rough. Baixo glúteo. E muito posterior. A diferença do stiff com os pés abduzidos para o stiff tradicional é que a gente tem um pouco mais de glúteo por causa do posicionamento dos pés e da rotação externa do quadril. Isso coloca os fechos do glúteo numa posição um pouquinho mais favorável para fazer força. A base mais aberta também aumenta um pouquinho o uso dos adutores, porque os adutores de coxa, né, eles acabam invertendo a função deles e também sendo extensores do quadril quando a gente tem um músculo nessa posição. Mas a diferença do stiff pro stiff com os pés abduzidos é um pouquinho mais de glúteo, mas ainda assim com o trabalho posterior, que é o que a gente quer, a parte baixa do seu glúteo. A gota, né? Ali, o finalzinho da gota. Pra gota sair, a gota tem que sair do olho. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. What we doing? Cause it can Canela colada na barra, ela é importante para que a gente diminua a sobrecarga lombar. Peito, olha pra frente. O último exercício a gente chama de pumpers, ou seja, são os exercícios complementares só para trazer pump para o glúteo, com um volume alto de repetições usando band. Ela vai deixar o tronco levemente inclinado e vai fazer uma abdução. Abre com a maior força que tu conseguir. Vai. 1, força. Abre e fecha. 12. 13. Vamos. 14. Força. 15. 16. 5. 6. 7. 8. Bora. 9. Boa. Acabou? Deu 40. Finalizado. Tá bom por hoje, né? Nossa senhora, por quantas horas sendo? 2? 2 horas. Pô, é isso aí. Agora, vocês sabem o que é treinar do jeito, do padrão do nosso time. E, Mari, seja bem-vinda ao time. Mari Xavier, sigam ela, faz parte do time agora. E o principal. Agora, oficialmente, do time. Mexe aí. Ó, pega.